Bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando especificamente as funções trigonométricas. Só que nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês mais três novas funções. As funções secante, cossecante e cotangente, ok? Eu não vou entrar com profundidade, a gente não vai desenvolver um estudo muito detalhado sobre essas três novas funções, basicamente por quê? Porque os vestibulares, os concursos não cobram essas três novas funções com detalhamento, mas sempre cobram de vocês essas três novas funções, tá? E o segundo motivo é que, se vocês entenderam bem as funções básicas, seno, cosseno e tangente, é só vocês pegarem todos os conhecimentos adquiridos nessas três funções básicas e aplicar nessas três funções novas, tá? Tudo aquilo que vocês estudaram de simetria, paridade, redução ao primeiro quadrante, construção de gráficos, domínio, imagem, período, enfim, tudo que vocês aprenderam nas três funções básicas, seno, cosseno e tangente, é só fazer um estudo paralelo, é só fazer um estudo por comparação e aplicar tudo isso nessas três novas funções, caso vocês queiram realmente se aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas basicamente é isso. Eu não vou desenvolver essas três novas funções com profundidade não. Mas eu vou fazer um pouquinho além do resumo. Eu vou trabalhar minimamente de forma satisfatória para que vocês não tenham apenas três fórmulas na cabeça, tá? Eu quero que vocês tenham uma visão um pouquinho mais ampla sobre tudo isso que a gente está estudando, ok? Vamos começar. Aqui vocês têm a circunferência trigonométrica padrão, tá? E a gente vai começar trabalhando com a função secante. É a função secante o foco dessa nossa aula nesse momento. Função secante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse pontinho P percorra a circunferência trigonométrica, preferencialmente no sentido padrão de orientação, que é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Vocês vão perceber que eu coloquei duas bolinhas abertas nessa circunferência. A primeira bolinha aberta é essa daqui de cima, no 90 graus, e a segunda bolinha aberta é essa bolinha lá de baixo, nos 270 graus. Bolinha aberta por quê? Porque você não pode trabalhar a secante nesse ponto mais alto e não pode trabalhar a secante nesse ponto mais baixo. Todos os ângulos que caírem nessa parte mais alta, congruentes a 90 graus, e também nessa parte mais baixa, congruentes a 270 graus, você não pode trabalhar a função secante. Por que que não? A primeira informação é a seguinte: a função secante, a gente vai aprender que é a função inversa da função cosseno. Inversa da função cosseno, ok? Se é o inverso da função cosseno, então significa que a secante de um determinado ângulo é igual a 1 sobre o cosseno desse determinado ângulo, ok? 1 sobre cosseno é uma fração, onde a parte de baixo da fração é o cosseno. A parte de baixo da fração nunca pode ser igual a zero. E quando é que a parte de baixo da fração, o cosseno de um ângulo, é igual a zero? É igual a zero o cosseno exatamente nessas duas bolinhas em aberto, nos 90 graus e nos 270 graus. Por isso que a gente não pode trabalhar a função secante nesses dois pontos, ok? Agora, uma outra informação que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho P, independentemente de onde que ele estiver localizado na circunferência, por exemplo, aqui, tá? Precisamente o ângulo é de 47,09 graus. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma reta que vai tangenciar a circunferência nesse ponto P. Quando se fala em tangente, a palavra vem do grego, vem do latim. Quando a gente traduz para o nosso português, vira tangente. Mas a origem é tangentus, tocare, tocar. Isso significa que essa reta que tangencia a circunferência só possui um ponto em comum com a própria circunferência. Um único ponto em comum,
precisamente é o ponto P, tá? E onde que está localizado essa reta tangente? Ela está localizada exatamente onde ela está piscando para vocês nesse momento, ok? Então, gente, essa reta aqui é exatamente a reta que tangencia a circunferência no ponto P. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe um ângulo de abertura entre essa reta tangente e o raio da circunferência. Gente, esse ângulozinho aqui, ó, entre o raio da circunferência e a reta tangente, esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Perceberam? É um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então você poderia até mesmo identificar esse triângulozinho marcado por esses três pontos, ó, o vermelho, o azul e o pretinho. Esse triângulo POD é um triângulo retângulo, onde o triângulo retângulo apresenta um ângulo reto exatamente aqui, ó, exatamente aqui no ponto P, tá? Esse é o ponto, esse é o ângulo reto do triângulo retângulo. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: se é um ângulo fixo de 90 graus, para onde esse ponto P for na circunferência, a reta tangente vai atrás. Quer ver? Olha que interessante. Observem que o ângulo de inclinação do raio da circunferência com a reta tangente, se mantendo fixo, faz com que essa reta tangente acompanhe o ponto P, ok? Então, para onde o P vai, a reta tangente vai atrás, formando com esse raio 90 graus sempre. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: em alguns momentos, você não consegue ver claramente que a reta tangente encontra o eixo do cosseno. O eixo do cosseno não é o eixo horizontal, não é o eixo que está com sono, não é o eixo que está deitado. Tu pode observar que em alguns momentos a reta tangente encontra o eixo do cosseno. Precisamente aonde? Precisamente no ponto D, é o ponto vermelhinho. Olha só que interessante agora. Esse ponto D, gente, é fundamental para que a gente entenda a função secante. O ponto D, o que é na verdade? O ponto D é o ponto de encontro da reta que tangencia a circunferência no ponto P com o eixo do cosseno. É fundamental que vocês identifiquem esse ponto D, que é o ponto de encontro da reta tangente com o eixo do cosseno, ok? E aí eu quero que vocês observem para mim o seguinte: parei a circunferência trigonométrica, parei o ponto P exatamente de forma aleatória e caiu aqui no ângulo de 72,29 graus. Ok. Se eu quisesse calcular a secante desse meu ângulo, qual seria a secante do ângulo de 72,29 graus? É exatamente a distância que vai do ponto D até o centro da circunferência. Qual é essa distância? É essa distância vermelhinha que está piscando para vocês agora aqui, ó. Essa distância em destaque de vermelho nada mais é do que a secante do meu ângulo de 72,29. Vale quanto exatamente, só de curiosidade? Vamos olhar aqui, ó. O ponto D, ó, é 3,29. Então, a secante de 72,29 é exatamente igual a quanto? 3,29. É a distância para o centro da circunferência, ok? Então, de forma resumida, você pode falar o quê? Que a função secante é o inverso da função cosseno, 1 sobre o cosseno, ok? E geometricamente falando, você tem aí a localização, você tem aí como que se identifica a secante de um ângulo. A secante você encontra sobre o eixo do cosseno, guarde essa informação. Agora, pode observar o seguinte: esse ponto D, ele fica percorrendo o eixo do cosseno, concorda? Vai do menos 1 para o menos infinito e vem lá do mais infinito até o 1. Sai do 1, vai até o mais infinito e aparece lá do menos infinito até o menos 1. Estão se dando conta disso? Preste atenção, por exemplo, de onde que aparece o ponto D
e até onde que ele vai. Olha só, ele sai aqui do menos 1 e vai até o menos infinito, sai lá do mais infinito e chega até o 1. Sai do 1, vai até o mais infinito, vem do menos infinito e chega até o menos 1. Estão percebendo que esse ponto D nunca vai para dentro da circunferência? Nunca vai para dentro da circunferência. Então quer dizer o quê? Que a secante vai do menos 1 para o menos infinito e do 1 para o mais infinito. Perceberam isso? Diferentemente do que acontece com o cosseno. O cosseno, a imagem do cosseno, sempre fica presa dentro do intervalo que vai de menos 1 a 1. Fica sempre preso dentro da circunferência, enquanto que a secante fica do lado de fora da circunferência. É exatamente o contrário, é o inverso, tá? Grosseiramente falando. A secante, o comportamento dela é o inverso da função cosseno. Olha só, repito, a secante ela vai do menos 1 para o menos infinito e agora vai do 1 para o mais infinito. Isso é a imagem da função secante, tá? De menos 1 para o menos infinito e logo depois de quem? Do 1, que começa agora, até o mais infinito. Nunca tu vai encontrar a secante dentro do intervalo de menos 1 até 1, mas sempre fora. É do 1 para a direita, ou seja, do 1 para o mais infinito, e depois é do menos 1 para a esquerda, ou seja, do menos 1 para o menos infinito. Isso é a imagem. Agora, o ângulo. O ângulo, gente, eu falei com vocês que tem essa bolinha aberta nos 90 graus, mas também tem a bolinha aberta lá embaixo nos 270 graus. Por que exatamente bolinha aberta nesses dois pontos? Vamos entender isso a partir de agora. Preste atenção, por favor, o seguinte, tá? À medida que o ponto P se aproxima dos 90 graus, o que está acontecendo com essa reta tangente aqui? Ó? Essa reta tangente está ficando cada vez mais na horizontal. Se o ponto P se aproxima de 0 grau, a reta tangente fica cada vez mais na vertical. Por outro lado, se o ponto P se aproxima de 90 graus, a reta tangente fica cada vez mais na horizontal. E o que vai acontecer quando esse ponto P for de fato 90 graus? Olha o ângulo aqui de abertura, ó, 90 graus. Isso significa, gente, que essa reta tangente passando pelo 90 graus é uma reta paralela ao eixo do cosseno. E a gente sabe que retas paralelas nunca se encontram. Então, tu nunca vai encontrar o ponto D vermelho sobre o eixo do cosseno, porque são retas paralelas, tá bom? De forma semelhante, olha só que interessante. À medida que o ponto P se aproxima de 180 graus, a reta tangente fica cada vez mais na vertical. Agora, conforme vai se aproximando de 270 graus, a reta tangente fica cada vez mais na horizontal, até que chega em 270 graus. Gente, olha só que interessante. Você está trabalhando aqui agora com ângulo de 270 graus. Olha a reta tangente aqui embaixo, tangenciando a circunferência na parte mais baixa. Só que nesse formato aqui, ó, a reta tangente ela é o que? Paralela em relação ao cosseno. Retas paralelas nunca se encontram, então tu nunca vai encontrar aquele pontinho vermelho, o pontinho D, ok? Basicamente é isso, tá? Por isso que não existe a secante de nenhum ângulo que cair ou nessa parte mais acima ou nessa parte aqui mais embaixo da circunferência trigonométrica, tá? Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha só, à medida que você está no primeiro quadrante, vamos começar do 0 grau ou 0 radiano, tá? O ângulo de 0 grau ou 0 radiano, ok. Quanto que vale esse segmento vermelho aqui? É exatamente o raio da circunferência, vale 1, show de bola. Então, a secante de 0 grau ou 0 radianos começa com o tamanho 1, show.
Aí eu vou aumentar no primeiro quadrante o ângulo, hein? Conforme eu aumento o ângulo no primeiro quadrante, o pontinho D também aumenta, porque o ponto D está indo para a direita. Então, aumenta o ângulo, aumenta a secante desse ângulo. Aumentou a secante do ângulo, então a função ela é crescente. Então, no primeiro quadrante, secante é a função crescente. Tá? Agora, ela cresce no sentido positivo, concorda comigo? Porque o segmento vermelho está à direita do zero. Então, no primeiro quadrante, a secante ela é crescente e positiva, tendendo ao mais infinito. Cheguei aqui em cima no 90 graus, não existe a secante. Agora eu entrei no segundo quadrante. No segundo quadrante, conforme eu aumento o meu ângulo, o ponto D ele vai se deslocando para a direita. Concorda comigo? Aumentando. Então, aumenta o ângulo, aumenta o D, a secante do ângulo. Então, aumenta um, aumenta o outro. Função crescente também no segundo quadrante. Conforme você vai se aproximando de 180 graus, a secante vai se aproximando de quem? Do 1. Tá? E de fato, quando a gente trabalha com 180 graus, qual é o tamanho do segmento vermelho? A secante vale menos 1. Ok. E agora, o que vai acontecer? Só com um detalhe, né, gente? No segundo quadrante, a secante é sempre negativa, concorda comigo? Ó? Independentemente dela estar aumentando ou subindo, ó, o segmento vermelho é sempre negativo, está sempre à esquerda do zero, ok? Por outro lado, quando você chega agora no terceiro quadrante, o segmento vermelho, a secante ainda é negativa, está à esquerda do zero, à esquerda do zero. E conforme você vai aumentando o ângulo, o ponto D, a secante vai diminuindo, andando para a esquerda, tendendo cada vez mais para o menos infinito. Então, aumenta o ângulo, diminui a secante. Comportamento contrário, decrescente. Função decrescente, decrescente pelo lado negativo. Até que você chega aqui embaixo. Ó. Chegou nos 270 graus, não existe a secante desse ângulo aqui. Agora, entrei agora no quarto e último quadrante. Conforme você aumenta o ângulo, o ponto D, a secante vai diminuindo, vai andando para a esquerda. Aumenta o ângulo, diminui a secante. Comportamento contrário, decrescente. Tá? Decrescente, mas ainda pelo lado positivo. Ó. O vermelhinho aqui, o segmento está à direita do zero, que é o centro da circunferência trigonométrica. Tá? Então, quarto quadrante, decrescente e positivo. Até que eu feche uma volta completa na circunferência 360 graus. Secante de 360 graus vale exatamente 1. Gente, entenderam essa ideia toda que a gente trabalhou com vocês? Tá? O que vocês têm que fazer? Registrar essas informações que a gente trabalhou com vocês. Tá? O que eu quero agora é que vocês observem para mim um detalhe. Olha que interessante que eu criei para vocês aqui. Eu criei essa segunda janela, que é o gráfico da função. Então, vou até diminuir aqui um pouquinho, que eu quero que vocês entendam bastante como que se dá o gráfico da função secante, tá bom? Deixa eu ajustar aqui para ficar bacana para vocês, para que vocês tenham a melhor compreensão possível. Prontinho, ó, já está devidamente ajustado. E agora, gente, olha que interessante. Olha só como é que é o gráfico. Olha só. Olhem tanto esse gráfico da esquerda na circunferência trigonométrica, como também o gráfico da direita, que é o gráfico no plano cartesiano. Olha que bacana que vai acontecer, tá? Olha só, o gráfico ele vem lá, olha só o gráfico na janela de visualização 2, aí, na janela da direita, tá? O gráfico ele vem lá de baixo e sobe infinitamente. Aí depois ele sobe, vai até a altura 1 e volta a cair de novo. Estão se dando conta? Esse é o gráfico da função secante. Tá? Podem observar ó, que ele nunca vai ficar preso entre esse intervalo aqui, que é o 1, e aqui, que é o menos 1. Entendeu? É sempre do 1 para cima e do
até do menos 1 para baixo. Ele sobe exatamente de quem? Ó, vamos ver agora como é que fica. Ó. Ele começa do 1 e sobe para o mais infinito, vem do menos infinito até o 1, volta a cair novamente para o menos infinito, e agora ele vem lá do mais infinito descendo até 1. Basicamente esse é o gráfico da função secante, ok? Vocês podem fazer a mesma comparação em relação a essa parte vermelha, a esse gráfico da circunferência trigonométrica aqui, ó, do 1 para o mais infinito, e depois ele surge aqui, do menos infinito até o menos 1, do menos 1 até o menos infinito, e agora ele surge lá no mais infinito e vem até o 1, e assim por diante, tá? Fica nesse movimento cíclico periódico, permanentemente. Ok, gente? Tá tranquilo para vocês? Caso eu queira colocar só de curiosidade para vocês, como que seria a função cosseno nessa parte aqui da direita, olha que interessante que ficaria. Vou escrever aqui, ó, y igual a cosseno de um determinado ângulo x. Olha só, tá vendo aqui, ó, é esse gráfico verdinho que surgiu aqui, tá? Esse é o gráfico da função cosseno, ok? É o gráfico da função cosseno. E, ao mesmo tempo, você tem a inversa da função cosseno, que é esse gráfico vermelhinho aqui. É exatamente o contrário, tá bom? Só para que vocês possam enriquecer um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Feita essa apresentação, o que eu quero que vocês observem agora? É esse lado esquerdo aqui, ó. Olha só que interessante. Eu coloquei para vocês, olha só que interessante, o gráfico verdinho aqui, ó. O gráfico verdinho aqui, ó, tá? Esse gráfico verdinho é o gráfico da função cosseno, só que olhando a circunferência trigonométrica, tá? Bem, isso aí é só uma curiosidade, mas o principal, creio eu, que vocês já tenham percebido. Vamos agora para um quadro resumo que eu preparei para vocês, tá? Que eu vou fazer algumas pequenas anotações, muito simples, muito básicas, só para fortalecer tudo isso que a gente já estudou. Ok? Vamos lá. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Vocês têm, portanto, aqui, ó, o eixo do seno. Aqui vocês têm o eixo do cosseno. E a gente vai trabalhar exatamente a função secante. A função secante, vocês já aprenderam que está relacionada com o eixo do cosseno. É esse eixo aqui que você vai ter que trabalhar para identificar a secante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sair do ponto A e vou criar um pequeno arquinho de circunferência, por exemplo, esse arquinho que vai até aqui assim, ó. Vou chamar de ponto P. Ok, tranquilo, fácil. Vou criar o raio da circunferência por esse ponto P. Vou criar aqui um ângulozinho X qualquer, uma abertura X qualquer. Tranquilo. O que eu faço a partir de agora? Eu vou criar uma reta que vai tangenciar a circunferência nesse ponto P. Ó. Ponto P é esse aqui. Então, eu vou criar uma reta qualquer. Essa reta vai tangenciar a circunferência por esse ponto P. Exatamente essa ideia aqui, ó. Pode observar que essa reta tangente, ela encontra a circunferência em um único ponto, que é esse ponto P. Mas também essa reta tangente encontra o eixo do cosseno nesse pontinho ali, que eu poderia perfeitamente chamar de ponto D. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a distância do centro da circunferência até exatamente quem? Até esse pontinho D, ó, exatamente esse pontinho aqui. Essa medida toda nada mais é do que a secante do meu ângulo X, tá? É a secante do meu ângulo X. Lembrando um detalhe, não tem como você calcular a secante desse ângulo aqui em cima, que é o correspondente a 90 graus, e não tem como você calcular a secante desse ângulo aqui embaixo, que é o ângulo de 3π/2. Isso significa que tem que ser bolinha aberta tanto aqui embaixo, como também aqui em cima, tá? São informações básicas para vocês. Vamos fazer algumas anotações ali em cima.
Então, define-se como secante exatamente o que? É o segmento OD. A secante de um determinado ângulo X é o segmento OD que vocês já aprenderam a identificar. Tá. Tecnicamente falando, o que é esse segmento OB? É a secante de um determinado ângulo e você define por essa formulazinha aqui, ó, 1 sobre cosseno de x. Isso aqui é o fundamental vocês saberem, tá? Que a secante de um determinado ângulo equivale a 1 sobre cosseno desse ângulo. Então, se aparecer, por exemplo, secante de x numa prova, numa questão qualquer, é possível que vocês troquem por essa expressão 1 sobre cosseno de x. E aqui apareceu essa informação, ó, que o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Gente, essa parte aqui, ó, de baixo da fração, a fração é 1 sobre cosseno de x. Essa parte de baixo não é exatamente a parte de baixo de uma fração. A parte de baixo nunca pode ser igual a zero, vai ter que ser diferente de zero, ok? Agora, para que seja diferente de zero, o que tem que acontecer com o cosseno? O cosseno vai ter que ser diferente desse ângulo aqui de cima, que é o π sobre 2, mas também diferente desse ângulo aqui de baixo, que é o 3π sobre 2. Tá? Então, o que é o domínio? O domínio é o seguinte, é um conjunto de valores que você vai poder trabalhar como ângulo dentro da função. Se é um conjunto de valores, você trabalha com par de chaves. Chave abrindo aqui e a chave fechando aqui. Então, é um conjunto de valores x que você vai considerar como ângulo. Regra geral, os valores podem ser quaisquer números reais, só que tem algumas condições. Os ângulos x, ó, não vão poder ser aquele ângulo lá de cima, que é o 90 graus, nem aquele lá de baixo. E nem qualquer outro que caia ou na parte de cima ou na parte de baixo. Só que tem um detalhe. Se você sai aqui do 90 graus e anda 180 graus no sentido positivo, você cai aqui embaixo, não cai? Então, você andou mais π. Da mesma forma, se você sai aqui de baixo e anda 180 graus no sentido positivo, você cai novamente aqui em cima. Você andou mais 180 graus. Mas você poderia andar no sentido contrário. Você sai aqui dos 90 graus e anda no sentido negativo 180 graus, você chega aqui embaixo. Então, você recuou 180 graus. Ou o contrário, né? Você sai aqui do de baixo, 3π sobre 2, e anda no sentido negativo até chegar aqui em cima. Ou seja, você está recuando 180 graus. Mas, gente, são sempre intervalos de 180 graus, seja no sentido positivo ou no sentido negativo. Moral da história, saindo de 90 graus, tá aqui, ó, saindo de 90 graus, andando a mais ou a menos quantidades k, quantidades inteiras k, de intervalos de 180 graus, para a direita ou para a esquerda. Isso é o domínio. Então, o domínio é um conjunto de valores que você vai poder sim trabalhar na função secante, desde que esses ângulos sejam diferentes de quem? De π sobre 2 mais kπ. Tá bom? E o que seria a imagem? A imagem, gente, é o conjunto de valores que você vai encontrar conforme você for aplicando esses valores de x dentro da função secante. E vocês já perceberam que o conjunto de valores de x são quais? Olha, começa nesse pontinho aqui, que é o 1, e vai do 1 para o mais infinito. Ok. Isso que eu estou destacando de laranja é a primeira parte da imagem, ó. Isso é a imagem, ok? Mas também vai de onde? Vai desde esse menos 1, tendendo cada vez mais para onde? Para o menos infinito. Então, esse daqui também é a imagem. Então, a imagem é composta por dois intervalos de valores. É uma junção, é uma união de dois valores, tá? Essa primeira parte aqui, que é do 1 até o mais infinito, e essa outra parte aqui, que é o do menos 1 até o menos infinito. Chega no menos 1,
Sim, chega. Então é fechado no menos 1. Chega no 1? Sim, chega. Então é fechado no 1 também. Então olha só que interessante, ó. Colchete fechado no menos 1, colchete voltado para dentro no menos 1, e aqui é o colchete voltado para dentro também, só que no 1, ok? Nesse primeiro intervalo aqui, ó, vai lá do menos infinito até o menos 1. Então tá aqui, ó, vem do menos infinito até o menos 1. Aqui o colchete é aberto porque o infinito está em aberto. Você não sabe exatamente quanto que vale, mas você sabe que ele chega de fato no menos 1. Então aqui é fechado. Aí você faz o que? Uma união de intervalos. Ele sai do 1 e anda para a direita, tendendo cada vez mais para o mais infinito. E aqui o colchete também ele é aberto no mais infinito. Então isso é a imagem, ó. Vai do menos infinito até o menos 1, e depois do 1 até o mais infinito. É exatamente o contrário da função, cosseno. A imagem da função cosseno, ela não fica presa do menos 1 até o 1. Sim, a função cosseno, a imagem são valores dentro desse intervalo aqui, ó, que vai de menos 1 até 1. E a função secante? A função secante é o inverso do cosseno. Então é o contrário. É daqui para fora. Tanto para o mais infinito, como também para o menos infinito. Daqui para fora, para o menos infinito. Ok, gente? E aí, para fechar essa parte da função secante, eu tenho aqui uma pequena observação. Eu falei o seguinte, ó, que os sinais da secante nos quadrantes são os mesmos do cosseno. Professor, não entendi. Olha só, por favor. A gente acabou de aprender que a função secante equivale ao inverso da função cosseno. Isso aqui vocês têm que decorar. Não tem escapatória, tá? A função secante é o inverso da função cosseno, tá? Lembra assim, ó, seco, tá bom? Secante é o inverso do cosseno. Seco, tá? Secante é o inverso do cosseno. Ok, agora vamos lá. Vou até destacar com uma outra cor aqui, para ficar fácil de vocês enxergarem. Esse 1 aqui, ele é positivo, não é? É um positivo. Ok, tranquilo. Vamos supor que esse cosseno aqui também seja positivo, tá? E aí fica mais dividido por mais. Quanto que é mais dividido por mais? Só pode ser mais. Então, se o cosseno for positivo, a secante também é, mesmo sinal. Então, se você identifica os quadrantes onde o cosseno é positivo, você também identifica os quadrantes onde a secante é positiva. Por outro lado, olha que interessante, vou colocar com uma outra cor, tá? Caso o cosseno seja negativo, então fica 1 positivo dividido por um valor negativo, mais dividido por menos, menos. Então a secante também seria negativa. Ou seja, onde que o cosseno é negativo, a secante também vai ser. Então, se você identifica os quadrantes do cosseno negativo, você também identifica os quadrantes da secante negativa. Tá bom, gente? E aí fica fácil, é só vocês ampliar seus conhecimentos a partir daqui, mas eu não vou me aprofundar mais para além dessas informações, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, ao menos, como que se estuda, como que se analisa, como é que se desenvolve a função secante. O mais importante é essa formulazinha aqui, ó. Secante é igual a 1 sobre cosseno de x. Tá bom? Fico por aqui. Beijo no coração de vocês. Bons estudos. E precisando, podem me procurar, que eu sempre tenho grande carinho, grande atenção de ajudar vocês. Ok? Até a próxima.